Alô, testando, beleza? Ok, o som ok, né? Eu tô testando aqui, na verdade eu não ia testar. Na verdade eu já testei. Eu esqueci que eu testei, então eu tava testando de novo aqui. Beleza, tudo bem? Seja bem-vindo aí a mais esse vídeo. Eu tô aqui com uma distro um pouquinho diferente, né? O nome dela é eu ia falar Parábola. É uma Parábola Linux, GNU, GNU Linux, né? Então, essa distro aqui, eu acabei de instalar, eu falei, e eu não gostei muito assim do jeito dela, tem alguns pequenos bugs, então eu já resolvi fazer um vídeo sem testar muito. Então eu quero desinstalar ela, mas é só para deixar documentado aqui, né, entre os vídeos que eu vou testando, entre os vídeos que eu vou conhecendo as distros aí, então vou deixar aqui registrado pelo menos um pouquinho sobre essa distribuição aqui do Linux. Essa versão aqui é a mais atual, entre as versões que existem da Parábola. Ele é baseado no Arch Linux. No entanto, essa versão ela, ela retira todos os repositórios que contenham drivers que de alguma forma sejam de código, tem algum código fechado ou proprietário. Então ela trabalha apenas com softwares livres. É o mesmo segmento aí de algumas outras distros que também são baseadas no Debian, como o GNU, ou não, GNU Sense, por exemplo, né, que é uma distro aí que funciona apenas com programas de código aberto. Então ela é mais rígida nesse quesito. A política deles aí é um pouco mais restrita para drivers e para programas. Então, caso a pessoa tenha um Arch Linux, por exemplo, e queira torná-lo ele como parábola, a pessoa somente muda os repositórios dos servidores aí, a qual ela se conecta, e ele vai se transformar aí num parábola. É isso que muda. E o estilo aqui também do sistema, né? Ele é um pouco mais simples, traz programas mais simples, o layout, a interface gráfica. Essa interface gráfica aqui é o LXDE. Mas se eu fizer o logout aqui, ele vai me dar a opção de utilizar o KDE, ou então a interface gráfica do Lubuntu. Aliás, Lubuntu não, Lubuntu é uma versão do... Nossa, eu estou confundindo aqui. Ele vai dar uma opção do OpenBox e uma opção também do LXDE, só que um pouco diferente, um pouco mais simples do que essa. Ele vem sem essa barrinha de baixo aqui, esse dock, né? Deixa eu mostrar algumas coisas aqui. Então, faz algumas horas apenas que eu instalei esse sistema e eu fui atualizar ele e tal. Então não tenho muito conhecimento, não posso falar com muita clareza sobre essa distro. Eu só vou mostrar então, como eu falei, por quesitos de curiosidade. Então aqui eu estou no site da DistroWatch, que ele dá algumas características do sistema, que fala que é Linux, baseado no Arch. Origem Chile. Essa é nova para mim, eu não tinha visto isso. Porque segundo informações aí na Wikipedia ou em outros sites, eles falam que é feito por um pessoal aí da Espanha. Ou então eu me confundi, na verdade é o pessoal que faz aí, a maioria das pessoas que compõem que trabalham nessa distribuição falam o idioma espanhol. Bom, enfim, então aqui Chile, né, a origem. Outra coisa também, já que está falando do Chile, eu vi que na Argentina, em alguns outros países da América do Sul, eles dão ênfase nas distros Linux, eles dão ênfase nesse segmento do sistema, aceitando apenas softwares livres. Então eles limitam um pouco aí as distros do Linux. Eles têm esse foco. Que eu me lembro, eu não vi uma distro assim dos países latino-americanos que aceitassem, né, programas proprietários. Até agora eu não vi, né?
Só o Brasil que já é um país já mais aberto e tem muitas distros aí que são bem mais tranquilas de se utilizar. Então eles têm esse foco deles aí, né, de ser apenas softwares livres. Então aqui fala as interfaces gráficas que ele tem disponível, Black Box, que nome e tal. Outra coisa também é que se você for lá no site, você não irá encontrar todas as imagens de instalação com essas interfaces. No caso, eu creio que só vai encontrar LXDE, que eu me lembro, né, dessas versões atuais. Mas preciso dar uma olhada com mais calma lá. Mas que eu vi, aparentemente é só a interface, só essa que eu estou utilizando aqui. Tem a versão 32 e 64 bit. Então aqui ele fala as interfaces, né? Eu acho que bom. Aí na parte de categoria, né? Desktop, free, apenas softwares livres, servidores e tal. Ativa. E outro ponto interessante é que a popularidade dele aqui está na posição 91, né? 91, aqui no último ano na posição 101. Então é uma distro aí que está, até que ela está sendo bem procurada, né? Pelo menos segundo as DistroWatch. Entre outras informações, que tem o site, tem outras coisas aqui e algumas informações sobre o sistema. Beleza, então aqui na DistroWatch. Aí depois aqui é o site do Parabola. Tem algumas opções aqui, entre elas, né, ele fala um pouco aqui sobre a distro, a política deles. E aqui tem a parte de download, onde você pode encontrar a versão para instalar aqui. Dando um pause aqui sobre o site, a instalação do sistema aqui, essa aqui é uma versão, uma imagem de instalação que eu baixei. Ela vem a opção para você instalar tanto 32 como 64 bit, uma versão completa. Eu baixei anteriormente uma versão apenas 64 bit do Parabola e eu instalei aqui, ele estava dando erro, não estava instalando. Na hora ele começava a instalar, aí chegava no 4% e dava erro e não estava instalando. Aí nessa aqui também deu um errinho, mas depois foi, beleza, ele instalou. Então essa imagem de instalação que deu certo, né? Caso você for baixar apenas a versão de 64 bit e dê problema, baixe essa aqui que é 32 e 64 bit, que a instalação aqui funcionou. Beleza? A instalação é tranquila, fácil, né? Só que depende da imagem de instalação, aí pode ser que dê problema. Aí só mudar, só tentar outra imagem de instalação aí. Então aqui no site, para você fazer o download, ele vai mostrar as versões. Tem essa versão aqui, Parabola CLI Edition, que é a linha de comando, né? CLI, o que é CLI? É linha, comando... Poxa, agora eu esqueci, né? Essas siglas. Eu sei que é só ler ao contrário que a gente coloca em português aqui. Interface, linha de comando. Acho que é isso, né? Interface Line Command, algo assim. Então essa aqui não tem interface gráfica, só na linha de comando, apesar que você pode instalar no decorrer do uso. Pode ver que ele mostra aqui a telinha na linha de comando. E aqui você pode baixar, tem a versão 32, 64 e aqui vem as duas versões. Legal? Aí você pode baixar via torrent ou então diretamente pelo navegador. E depois tem outra versão aqui, Parabola System D, CLI também, na linha de comando, a interface. Que a diferença é que esse aqui é System D e essa outra aqui é OpenRC. Eu não sei qual a diferença. Eu imagino meio de longe assim, mas não sei qual que é a diferença, não vou saber descrever. Aí depois tem esse aqui, Talking Parabola System D CLI, Talking, né? Não sei porque qual a diferença também dessa outra versão. Também em linha de comando, né? Aí depois tem esse OpenRC, aí que já vem com a interface do LXDE. Então essa aqui é a versão que eu estou utilizando, que ela vem com as duas arquiteturas, aí você escolhe na hora de instalar, né? Então essa aqui funcionou, só baixar via torrent, tem 2 GB. Aí depois tem aqui o Parabola System D também, LXDE, só que aqui ele separa em 32 bit, 64 bit e aqui a versão completa. Tá. E agora, eu não me lembro se é essa ou se é a outra que eu estou utilizando, mas eu vou confirmar aqui. Deixa eu abrir aqui o gerenciador de pastas. Deixa eu ver
aqui nos meus backups da vida. Tem algumas versões aqui, deixa eu ver, Parabola System, deixa eu ver, propriedades, Parabola System LXDE, deixa eu ver, Dual completo, 2018, então, tá, essa aqui que eu estou utilizando, então, é essa versão completa. A net install é você vai agregando os pacotes que você vai querer instalar na hora, eu creio que seja isso. Apesar de ser net install, ele tem 2 GB, é meio grandinho. E já vem com uma interface gráfica. Bom, então aqui eu estou utilizando essa daqui. Só para confirmar mesmo, eu vou olhar aqui o tamanho, né, da imagem de instalação, para falar com certeza, né? Parábola 3.2 GB, é esse mesmo. Beleza? Então a versão que eu estou utilizando. Opa, abri outro navegador aqui. Vamos lá. Então aqui outra versão, que é o Parabola CLI Edition Tarball, não sei porquê, qual a diferença, linha de comando também. Então são essas versões que você tem disponível para baixar aqui, ok? E depois aqui Parabola Presentation. Aqui tem algumas, aqui, tipo um manual dele, e falando o que é o Parabola, por que você deve usar, o contrato social dele, fala toda a política dele aqui. Suporte Braille, suporte de fala, mantendo diferenças do Parabola com arte, né? Como eu falei, a diferença são apenas os repositórios, ele utiliza apenas repositório de software livre aqui, né? Ele utiliza também o gerenciador de pacotes, que é o Pacman, o mesmo utilizado no Art, que ele fala os comandos para você instalar os pacotes, tal, instalar grupos de pacotes, remover pacotes, etc, etc. É que ele mostra num gráfico os repositórios dele, né? O azul seriam os repositórios próprios do Parabola e o roxo seriam os repositórios do Arch Linux, e o vermelho são os repositórios que foram retirados, que eles só servem para o Arch Linux, que seria o repositório onde estão os programas proprietários que não são de código aberto. Beleza? E aqui esse Core, Extra, Libre e Java, aqui, acho que eu vou me confundir, né? Aqui ele explica um pouquinho de cada um, mas aqui que eu queria falar, repositórios comunitários. Aqui ele fala sobre os repositórios, tem o repositório do Java, do Core, Extra, Libre, então ele explica cada repositório que você pode ativar. Os repositórios você pode mudar aqui pelo Octop, que é o gerenciador de programas dele. Você vem aqui em ferramentas, editar, né, o repositório. E aqui você vai encontrar, aqui ó, deixa eu puxar aqui a janelinha. Non-Prism, Libre, Testing, Core, Extra, tem vários, né? Ele não vem com todos ativados, eu ativei todos e aí bugou, o sistema não quer instalar mais nada aqui, né? Isso daí eu já comento daqui a pouco. Então ele explica cada repositório, da onde que eles vêm, o que eles mais ou menos aí, o que eles contêm, né? Então ele fala aqui o Extra, repositórios comunitários, tal. Então ele explica um por um para você saber a diferença de cada um deles. O AUR não está disponível aqui. Aqui ó, o Parabola não apoia o AUR, Arch User, né, o repositório do Arch Linux. É o repositório comunitário lá, feito pelos usuários, que é mantido pelos usuários, né? Porque eles falam que não é tão confiável, né, algo assim. Beleza, então aqui explica, né, um pouquinho sobre a política e algumas ferramentas do Parabola. E por fim, aqui um site aqui na Wikipedia que fala um pouco da história do Parabola Linux, que em 2009 ele se juntou aí um grupo do GNU/Sense. O GNU/Sense, para quem não conhece, é uma distro aí baseada no Debian, e ela também segue a mesma política de apenas software livre, né? No entanto, ele é baseado no Debian e o Parabola no Arch Linux. Contudo, a política é a mesma, software livre. Então se juntou aí o pessoal em 2009 e começaram a trabalhar, e eles têm essas afinidades. Eu baixei uma imagem de instalação da GNU/Sense. Eu tentei instalar, aliás ele instalou, mas não está funcionando, né? Só está funcionando o LibCD. Mas depois isso daí é outra distro, e talvez eu aborde um pouquinho sobre ela.
né? Então essas distros que contêm apenas elas restringem-se apenas a softwares livres, eu percebi que nas que eu venho conhecendo e tentando instalar aqui, algumas delas elas apresentam maiores dificuldades na hora de utilizar. Não é tão simples, tão prática quanto algumas outras distros que aceitam programas de código fechado. E algumas delas também dão problemas na hora de instalar, né? Então precisa de alguns ajustes, ou talvez seja a incompatibilidade com alguns hardwares. Também pode ser isso, né? Por trabalhar apenas com softwares livres. E aqui ele fala um pouquinho da história dele, diferenças com Arch, Linux, algumas coisas que abordam também lá no próprio site do Parábola. E aqui ele fala um pouquinho do sistema, né? Desenvolvedor Hackers de Parábola, a arquitetura dele e tal, modelo de desenvolvimento. Ele vem aí desde outubro de 2009, tem 9 anos, versão estável, tal, rolling release. Então ele é rolling release tipo Arch Linux, ele vai atualizando aí com o decorrer dos dias, você não precisa ficar instalando versão nova. O gerenciador de pacotes dele é o Pacman, o núcleo é o Linux Libre. Ele tem um kernel aí que ele já é programado para bloquear qualquer programa aí de código fechado. Acho que é isso, né? Não sei se estou falando besteira, mas pelo que eu entendi esse kernel ele é um pouco diferente. Por isso que tem a dificuldade de aceitar. Ele não aceita. Você tenta instalar outros programas, ele simplesmente dá erro. E no caso aqui, eu estou com um problema até para instalar programas que são de código aberto. Pelo menos eu acho que são, né? Como no caso aqui do leitor de PDF, como que ele se chama? Não me lembro agora o nome. Evinci, por exemplo. Vou procurar ele aqui, Evinci. Pronto, ele está aqui. Aqui estou no gerenciador de programas, né? O Octop. E aqui apareceu o Evinci, eu clico com o botão direito do mouse e aí aparece a opção instalar. Eu posso clicar com o botão esquerdo aqui para instalar, dar um OK. Mesmo que eu selecione isso aqui, vai dar erro, mas eu vou selecionar, eu dou um OK aqui. O programa já está aqui para ser instalado. Aí é só clicar aqui nesse visto. Aí ele pergunta se eu quero instalar. Ele está dando erro. Ele começou a dar erro depois que eu adicionei mais os repositórios de teste e tal. Ele estava instalando alguns programas aqui. E depois que eu adicionei os repositórios novos, ele pifou aqui. Então não está funcionando direito. Algum programa ele até acaba instalando, né? Por exemplo, aqui eu vou tentar o VLC, que eu não tentei ainda. O VLC está aqui, eu vou adicionar ele para instalação. Ok, eu vou adicionar todas essas dependências aqui que ele quer instalar também. Foi. Bastante, né? Eu não sei se vai instalar, né? Mas vamos tentar aqui, vai. O VLC. Eu acho que vai dar erro, né? Mas não custa tentar. Vou dar um OK aqui, aí eu vou colocar o vistinho. Vou colocar para instalar. Ele não está instalando mais nada, bloqueou. Para eu voltar a utilizar ele normalmente, a única maneira que eu sei aqui de consertar é reinstalando o sistema. Aí talvez ele volte a instalar, né? Porque o VLC, que até onde eu sei, é um software livre, né? Então o meu gerenciador de pacotes está pifado aqui. A não ser que eu venha aqui no gerenciador de pacotes, venha aqui em ferramentas, editor de repositório e retire os repositórios, né? Vou retirar aqui, tirar este, vou tirar alguns aqui, vamos lá. Vou tirar bastante. Pronto, vou tirar quase tudo, Vamos ver se agora, vou deixar só os principais aqui. Mais ou menos os que vieram ativos no sistema. Eu acho que é isso, mais ou menos isso. Ok, mudei aqui, vamos ver se... agora já está desmarcado, beleza. Agora eu vou tentar novamente, eu vou atualizar aqui a lista dos servidores. Enquanto isso eu vou abordando outra parte aqui. Vamos ver, ele está sincronizando aqui com o gerenciador aqui com os servidores, né, dos repositórios. Mas como pode ver aqui, a interface do LXDE é bem simples, né? Tem algumas coisas que eu achei diferente, eu estava quase desistindo de fazer o vídeo aqui. Pode ver que o horário ali está 4 horas da manhã. No entanto, agora são 6h05, então da noite, né? Então o horário aqui eu tentei configurar, só que ele não configura. Dá pra você mudar apenas o formato,
formato da dica, do relógio e tal. Mas configurar o relógio não dá, não consigo. E também outra coisa que eu não consigo configurar é o idioma e o teclado, o idioma do teclado. Apesar de aparecer na instalação disponível, eu não consegui. Ele está em português, pode ver que o sistema está em português do Brasil, mas o teclado continua em outro formato. Ele não está no teclado português do Brasil, ou aquele ABNT, né? Então, ele aqui nas opções do LXDE, ele não te dá as opções para mudar idioma do sistema e idioma do teclado. E aí que tá, aí já vai dificultando para usar. Então, também outra coisa, para você configurar o áudio aqui é um pouco diferente, né? Você vai ver que aqui tem o ícone do volume. Se eu clicar aqui, ele vai aparecer para mudar o volume principal. Ele aparece apenas aqui. Aí, se eu clicar com o botão direito do mouse, vai ter aqui configurações do controle do volume. E aqui vai ter algumas opções, entre elas outras e tantas configurações aqui, mas nada assim de importante. Eu acho que é só para você configurar o mouse, teclado, né, personalizar aqui aonde você vai mexer os botões para mudar aqui. E aqui tem placa de som, tá padrão, e depois tem a outra que é HDA Intel Patch. Se eu deixar no padrão, aqui vai ficar apenas o principal, não vou conseguir alterar nada. Se eu mudar para o outro de baixo aqui, vai aparecer outras opções aqui, frontal, mix, surround e tal, né? Eu vou deixar no padrão, beleza. Então, mas e para eu aumentar o volume do microfone, por exemplo? No caso, eu queria gravar o vídeo aqui utilizando o simples Screen Recorder, mas o som estava muito baixo. Eu falei, caramba, e agora? Como é que eu vou regular o som? Não dava pra... Eu falava que no microfone estava muito baixinho a regulagem. E então, clicando com o botão direito do mouse, você vai ver, né? Tem aqui a configuração de controle de volume, que eu acessei agora. Depois tem esse aqui, iniciar gestor de som. E aí você pode gerenciar aqui através do terminal. Aqui ele está a configuração principal do volume. Aí você aperta o Tab. Aqui ele está mostrando a captura do meu microfone. Então, eu coloquei no 40 aqui para dar um volume legal para a gravação. Aí você vai apertando o Tab aqui e vai aparecendo as opções que tem disponível, né? Então ele tem apenas o áudio normal e o saída de som e mais a captura de áudio, que no caso é o microfone. Ok, então dá para regular. Eu tentei instalar, aliás, eu instalei o Pulse Audio, mas ele não aparece, o painelzinho dele para gerenciar o som. Instalei também o Pulse Equalizer, mas não está funcionando, apesar de estar instalado. Talvez seja algum pacote que está dando conflito com ele, preciso retirar. Eu percebi aqui que também na hora de instalar os programas no Octop, na hora de instalar algum programa, ele dava conflito com outro pacote. Aí eu tinha que retirar um para instalar o outro. Só que eu tentava retirar e não retirava. Então isso antes de eu mexer lá nos repositórios, na hora que estava instalando o programa ainda. Já estava com dificuldade de instalar programas aqui. Então, não sei se é eu que é pouca manha ou é que está meio complicado de usar aqui o gerenciador de pacotes. Outra coisa também é que aqui mostra as atualizações que tem disponíveis. Tem 444 atualizações. Na verdade tinha 462. E eu comecei a fazer aí uma por uma, porque ele não estava fazendo todas de uma vez. E aí eu selecionava uma por uma e ainda estava instalando. Porém, alguns pacotes chega uma hora que ele não instala, dá conflito também, dá erro. E aqui são todos os pacotes que tem, a lista dos pacotes que tem para serem atualizados. Eu tentei instalar também através do terminal, né, que é o terminal aqui você vai utilizar, deixa eu ver se é o terminal esse aqui, são os mesmos comandos que você utiliza no Arch Linux ou então no Manjaro, que é o Pacman, né? Só digitar aqui sudo pacman, tracinho, no caso sy. Se eu digitar assim, ele vai atualizar os repositórios e também vai procurar se tem alguma atualização. Então ele sincroniza aí os pacotes e depois ele vai procurar. Na hora que ele procura se tem atualização, é lá que ele dá o erro. Né? Então ele atualiza aqui. Ele pergunta se eu quero substituir algumas certificações. Eu coloquei que sim e não deu certo. Eu coloquei que não, também não deu certo. Eu vou colocar que sim aqui, só para mostrar. Aqui ele pergunta se eu quero. Ele dá 3 opções aqui
Note systemd, systemdev e repositório pcr. O padrão ele fala que é 1, então eu vou colocar 1, mas já tentei o 1, o 2 e o 3 também deu erro. Aí, ó. Ele dá o erro, ele fala que é conflito de pacotes não solucionável detectado. Não sei que raio que é isso, mas é isso aí que está impedindo que o sistema atualize. Ok? Então eu não consegui atualizar nem pelo terminal e nem por aqui. Aqui seria o mesmo processo, só que aqui é com interface gráfica. Então isso tô achando chato, não tô gostando. E outra coisa também que eu me lembrei, o boot. Eu trabalho, então eu uso dual boot. Então eu deixo um sistema Linux aqui e eu trabalho com o Windows, no caso o Windows 7 instalado. E quando eu instalo, normalmente eu sempre instalo olha só, redundância que é assim mesmo. Eu sempre instalo o Linux depois. O Windows 7, o Windows fica lá parado, de vez em quando eu acesso ele, então, né? E sempre que eu instalo o Linux depois, aí fica o Grub, e aí o Grub que vai gerar o dual boot. Nessa versão aqui, ele instalou o Grub. Só que o Grub dele, sei lá, não sei qual que é o gerenciador aí de inicialização do sistema, ele não detecta, ele não dá dual boot, ele não detecta o meu outro sistema, que é o Windows 7, que está em outro HD. Então ele bloqueia até isso. Pelo que eu estou vendo, ele rejeita qualquer sistema que seja de código fechado, inclusive o dual boot. Isso que se chama não quero nem graça, né? Inclusive nem dual boot com sistemas aí, de código fechado. Agora, se eu tivesse, vamos supor que eu tivesse um outro parábola no outro HD, será que ele ia reconhecer e iria instalar dual boot? Boa pergunta, né? Pode ser então que ele apenas não funcione, a instalação dele não trabalhe com dual boot, seja exclusivamente para esse sistema. E isso também eu achei um ponto a menos aí, né? Que eu não tô, como eu instalei esse sistema aqui, eu não estou conseguindo instalar meu Windows, aliás, acessar meu sistema, o Windows 7. Para eu voltar a acessar meu Windows agora, eu tenho que instalar um outro sistema aqui, no caso uma versão do Linux, que instale o dual boot para que eu volte a acessar meu Windows 7. Então até por isso que eu estou fazendo o vídeo já para retirar, né, deixar ele aí documentado e depois retirar o sistema, porque ele está impedindo que eu acesse todos os meus sistemas aqui no meu computador. Beleza? Então esse aqui é um ponto chato também que eu vi, né? Bom, então aqui ele tem alguns ícones, alguns programas dele, né? O navegador dele é esse Iceweasel, que é baseado no um fork do Mozilla Firefox, a versão 59. É quase atual, a versão mais nova do Firefox é 64. Gostei do navegador. Deixa eu abrir aqui, ó. Ele abre já numa página do Parábola personalizada aqui, né, GNU e tal. E aqui você pode procurar, não é o Google, né, é um outro buscador que vai trabalhar aqui. É um pouco diferente, vai estranhar para quem não está acostumado com a gente que eu estou acostumado com o Google, é estranho. As letras, as fontes, o jeito que aparece na busca é diferente, né? Deixa eu digitar aqui, ó. Vai. Deixa ele buscar aqui. Será que ele vai encontrar a palavra oi aqui no... então, tá vendo? Ele é um pouco diferente, né? Aqui geral, arquivos, imagens, mas é só falta de usar e acostumar. Ele tem diversas opções aqui, a qualquer tempo, semana passada, tal, língua padrão. Posso escolher o idioma que eu quero procurar, vídeos, posso procurar apenas em redes sociais, ciência, né? São os lugares, as categorias que eu posso buscar as informações aqui, nesse buscador que é o LaQuadrature. LaQuadrature. Beleza, então esse aqui é o navegador padrão dele. Então aqui é o painelzinho do LXDE, aqui no Parábola, aqui a parte de acessórios, pode ver que tem poucos programas. Captura de tela, calculadora e tal. Na parte de escritório ele vem apenas com... Ele não vem com o LibreOffice. O LibreOffice que eu saiba é livre, né? Acho que eles resolveram colocar esse programa que é mais leve, mais simples, né? Para deixar uma coisa... talvez para deixar o sistema mais leve, né? Mais enxuto aí. Então ele traz o WebWord, tá todo em português. Todo não, né? Algumas coisas. Formatar, tipo, parágrafo... Aqui tá tudo em português. Mas aqui já
Hum, Não, tá, algumas palavras ainda estão em inglês. Legal, mas está abrindo aí, ele abre bem rápido, né? Pode ver que é um programinha bem leve. Aí tem esse ePDF Viewer, eu tenho até um arquivo PDF aqui. Olha, esse livro é interessante, é a Cabala da Grana, né? E então, olha só, esse leitor aqui, de PDF, ele tá abrindo, tá? A imagem tá bonita, dá pra ler e tal, a imagem muito boa. A questão, ó, você vê, eu vou rolando aqui com o scroll do mouse, ó, essa barra ela mexe, aí depois ela volta lá em cima. Essa barra ela serve para cada página, para você movimentar a página, não o livro todo. É diferente nesse leitor de PDF. Um ponto negativo que eu já estou acostumado com alguns outros leitores de PDF, que esse aqui, por exemplo, eu estou aqui na página 13, eu vou fechar o arquivo, eu vou abrir novamente, ele vai voltar para a página 0, então eu vou ter que anotar a página que eu estou no papel, né? Não custa nada também. Mas já outros leitores de PDF não, ele vai abrir exatamente na página que você parou a leitura, que é bem mais prático, né? E vamos lá, aqui é a parte do escritório. Tem o Gnumeric, que é tipo o Excel, né? Editor de planilhas. A parte de gráficos, um visualizador de imagens. Internet, esse IceDove, que eu não sei o que é. Esse aqui é o navegador dele, mensageiro, navegador de servidores, Ketox, Ring. O que é esse IceDove aqui? Eu já vi ele, não me lembro, né? Dove. Ice é o gelo. O que é Dove mesmo? Esqueci. Bom, eu cliquei para abrir aí, não sei se vai abrir, né? E esse Ketox aqui, o que é? Ketox, username e tal. Abriu tudo de uma vez aqui. Será que é um gerenciador de senhas? Não sei. Talvez seja. Um cofre para você, sei lá, bloquear o arquivo. Você coloca o nome, coloca uma senha e confirma a senha, você vai criar e talvez crie uma pasta com senha, né? Algo assim. Esse aqui é o IceDove, que é um gerenciador de e-mail. Legal. É bacana a interface dele aí, tudo certinho. Tem calendário, tem algumas coisas, algumas funções, ferramentas e tal. O que é esse Ring aqui? Vamos lá. Eu nem olhei o sistema, né? Tô olhando aqui já. Vou olhando e já vou gravando junto. Bem-vindo ao Ring. Legal a logotipo dele. Parece um átomo, desenho de um átomo. Criar conta no Ring e tal. O Ring, que eu me lembro, eu vi um site já. Ring. Criar conta. Aí eu vou ter que colocar meu nome aqui e tal, senha. Legal, eu não sei, depois eu vou pesquisar o que é esse Ring aqui. Então é só você confirmar. Eu gostei da interface, né? As cores aqui da janela até que tá agradável. Então internet. Aí depois multimídia, tem esse LX Music, Simple Music. Vou abrir ele aqui. Aí é um tocador de áudio bem simples, rápido, deve ter muitas funções. Me lembra um pouquinho aí as opções do VLC. Que mais aqui? Aí tem um MPV, Media Player, ele toca vídeo e música também. Aí o Pulse Equalizer não está funcionando. O Simple Screen Recorder eu instalei aqui antes de eu bugar o gerenciador de pacotes, que é o gravador de vídeo que eu estou utilizando aqui para gravar esse vídeo. SM Player, que é um tocador de áudio e vídeo muito bom também. E esse utilitário de teste V4L2, que eu ainda não entendi para que funciona. Permitir testar dispositivos. Não sei, não entendi a funcionalidade dele. Aqui a parte do sistema, que é o gerenciador de pacotes, o PCMan FM. Eu não gostei muito dele, porque é meio estranho de utilizar. Que versão que é? Deixa eu ver, nem sei qual versão que é. 1.3. Por quê? Por exemplo, vamos supor que esses são arquivos de áudio, de música. Aí eu quero selecionar algumas músicas, eu quero selecionar essas músicas para ouvir. Beleza, aí eu seleciono elas. Ele não mostra que está selecionado aqui visualmente, mas elas estão selecionadas. Fica invisível. Agora se eu clicar em apenas um, aí pronto, aí eu selecionei apenas esse. Mas se eu fizer assim, ele está selecionado, mas ele não mostra que está selecionado. Aí eu vou querer abrir todos os arquivos. Aí eu clico com o botão direito do mouse e tal, e seleciono o tocador de música e tal, e aí ele vai iniciar as músicas. Outra coisa também, se eu entrar numa pasta de música e escolher as músicas, às vezes eu escolho um arquivo só e ele abre todas as músicas da pasta. Mas pode ser que eu fiz alguma confusão aí, selecionei todas e não vi, justamente por esse motivo de você selecionar e não mostra que está selecionado.
Então não sei se é um erro do sistema ou é que ele foi configurado para ser desse jeito, mas se foi configurado para ser assim, não é muito intuitivo, né? Beleza, então esse aqui é o gerenciador de pastas. Ele está acessando todas as pastas aqui, minhas partições e tal, beleza, tranquilo. O PCMan FM é muito bom, mas nessa versão não está tão assim, né, bom quanto ele é, na minha opinião, né? Não é tão bom, tão prático, né? Aí, então aqui na parte do sistema, gerenciador de tarefas, particionador de disco, no terminal, aqui é o gerenciador de pacotes, que é o Octop. Se navegador 0conf, que eu não sei ainda qual a finalidade. E aqui outros terminais. E aqui a parte de preferências, que eu posso configurar aqui os temas do LXDE, aplicativos preferidos, conexões, e aqui que deveria estar aí, aqui por exemplo, ele está aqui o teclado e mouse. Eu vou clicar aqui, ele não vai mostrar a parte para eu mudar os idiomas, ele tem apenas aqui a parte de aceleração, sensibilidade, entre outras coisas. Então ele não te dá a opção de mudar o idioma do teclado, e aí tem que usar o teclado aqui. Eu vou usar arroba, por exemplo. Para usar arroba é só usar shift e apertar o número 2 lá, né, que vai para arroba. Aqui nesse teclado tem que usar o alt GR e apertar o 2 lá, e ele vai usar o arroba. Entre outras teclas, a acentuação aqui tá tudo tudo fora do lugar, então é meio ruim de usar assim o teclado. E a parte de idiomas também não está disponível aqui, idiomas, né, da interface. Que mais? A parte de impressora também eu não estou achando aqui, né? Então tá faltando algumas coisas. Não sei se é possível instalar, eu acho que sim, mas eu acho que essas coisas deveriam estar aqui já disponíveis, né? Essas opções básicas, né? Impressora, linguagem, teclado, idiomas, entre outras coisas. Então está um pouquinho limitado aqui o sistema. Então era isso aqui que eu tinha para mostrar sobre esse sistema. Beleza? Então é isso. Vou terminando por aqui o vídeo. Até uma próxima aí. Vou tentar uma outra distro. Valeu? Tchau, tchau.